No vídeo de hoje nós queremos falar sobre a retirada abusiva de criança dos seus pais. Pois é, como vocês ouviram, nós queremos falar hoje sobre a retirada abusiva de criança dos seus lares. Mas antes, porém, de nós passarmos então ao tema de hoje, eu gostaria de convidá-los a todos que ainda não estão inscritos aqui no nosso canal a subscreverem e ativarem o sino das notificações, pois é por vocês estamos aqui dia e noite trabalhando, criando conteúdo de informação e de entretenimento para todos vocês. Sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos então ao tema de hoje. Conforme vocês ouviram no princípio do vídeo, hoje nós queremos falar sobre a retirada abusiva de criança dos lares. Nós estamos a falar propriamente da República Francesa. Estamos a falar em França, onde existe um órgão, né, que foi criado para proteger crianças que vivem situações de abandono e de violência doméstica. Essa instituição, no princípio, o grande objetivo era retirar essas crianças que sofriam desses problemas que eu acabei de mencionar há bem pouco tempo e colocá-los, né, num local onde essas crianças poderiam receber a assistência necessária, né, para o seu desenvolvimento. E essa instituição existe há muitos anos e ao longo de muitos desses anos a organização perdeu a sua essência, né, porque existe também muito dinheiro em jogo e em função disso muitos problemas foram surgindo e nós vamos aqui tentar enumerar alguns dos vários problemas que surgiram, né, pois nós temos estado a acompanhar ao longo dos anos, né, várias denúncias, vários testemunhos de pessoas que passaram por esse organismo, né, que alguns que calharam em famílias de acolhimento estruturada conseguiram ter uma personalidade ah, normal, né? E hoje estão integres à sociedade, mas existem muitos deles que depois de entrarem nesse organismo saíram completamente destruídos. Estamos a falar de homens e mulheres. Temos estado a acompanhar, né, ao longo de muitos anos e no ano de 2024 nós fizemos um vídeo onde nós falamos sobre o caso de uma jovem menina de 15 anos, né, que havia perdido a vida, pois ela tinha sido retirada dos seus pais na idade de 5 anos e na idade dos 12, 13 até 15 anos, né, ela foi colocada em um hotel onde ela vivia, né, por conta própria, né, sem controle, sem nada. E a miúda não aguentou a pressão que ela enfrentava nessa situação, então acabou por colocar fim à sua vida. E como ela, existem vários relatos. E nós estamos aqui para relatar alguns casos, né? Há bem pouco tempo nós temos estado a acompanhar o caso do Charles, o sacrificado. O Charles, o sacrificado, é um senhor de nacionalidade angolana que viu os seus três filhos retirados por essa organização. Em função daquilo que nós apuramos, os filhos do Charles viviam com a mãe na cidade de Lyon, em França. E por algum motivo a mãe deslocou-se então a uma associação para poder então fazer um pedido de casa. Eu não sei ao certo o que se passou, né? Mas em contrapartida, essa mesma associação decidiram, né, chamar então esse organismo, né, a Aide Social à l'Enfance, para que pudesse então retirar as crianças. E essas crianças foram retiradas. Então, o Charles, após se aperceber da situação, começou então com um processo para a recuperação dos filhos. E ele tem estado a participar em várias campanhas com outros pais que também vivem nessa condição, mas infelizmente o que eu constatei é que vários angolanos saíram em defesa do Estado francês, a dizer que se as crianças lhes foram retiradas é porque alguma coisa existia. Nós não estamos aqui a dizer que não existem crianças que sofrem maus trato, que não sofrem abandono, mas infelizmente, em função aos testemunhos que nós temos estado a receber, é que esse organismo, né, também trabalha de má fé porque existe muito dinheiro em jogo. Só no ano de 2023, o Estado francês desembolsou 11 mil milhões de euros, né, para esse organismo, né, para a proteção dessas mesmas crianças. E conforme nós já dissemos, né,
O grande objetivo desse organismo era de proteger as crianças, mas infelizmente a maior parte das crianças que passam por esse organismo não têm recebido a devida proteção. Conforme eu disse, né, hoje, atualmente, né, a maior parte dos SDF, né, são as pessoas em condição de rua que não têm um endereço fixo, né, são pessoas que passaram por essa organização. Muitos deles acabam por cair no mundo da prostituição e também no mundo das drogas. Né? Isso é em função, porque existem muitos testemunhos, principalmente aqui nas plataformas digitais. Estamos a falar do caso do TikTok, do YouTube e por aí afora. Né? Existem muitos destes testemunhos de pessoas que viveram nessa condição, que relatam e denunciam. Nós vimos um vídeo, né, de duas mães que continuam a bater-se para poderem recuperar as filhas. Uma delas é uma senhora que até agora não conseguiu recuperar a filha. A filha tem 14 anos, né? Ela disse que a filha foi abusada, né, por uma rede de tráfico de prostituição, né? Foi abusada por vários homens e esses, né, usaram dessas imagens, né, porque eles gravaram o ato, usaram dessas imagens para fazer chantagem à menina para que ela então pudesse trabalhar para eles, né? Em função daquilo, né, que a mãe, né, e uma psicóloga que está virada para essa área disse que eles retiram-te, né, a consciência, né, e retiram-te, né, a consciência, te desumanizam, né, e você fica refém desse sistema. E aí eles vão poder te explorar. E muitas dessas meninas, né, são meninas compridas entre as idades dos 14, 15 até aos 17 anos, né, porque aos 18 anos, né, depois esses meninos são largados à sua sorte ao mundo. E como muitos deles, né, não tiveram um acompanhamento, uma preparação para o mundo adulto, né, então essas pessoas acabam perdidos na sociedade. E nós estamos aqui para chamar a atenção à sociedade, né, a se unir, a se solidarizar com as famílias que se encontram nesta situação, porque nós sabemos, né, em situações onde envolve muito dinheiro, a moral não existe. E é isso que nós estamos estado a acompanhar. E nós constatamos, né, por cada criança que passa nesse organismo, né, anualmente o Estado paga de 40 a 41 mil euros anual. Né? Isso ronda a casa dos 3.800 a 4.000 euros por mês por cada criança. Então, quer dizer, já conseguimos notar qual é o tamanho do dinheiro que gira em torno, né, desse processo. Por isso, nós estamos solidários, né, com essas famílias que viram os seus filhos retirados. Né. Também acompanhamos o caso de uma senhora que é empresária, né, que também viu a sua filha ser retirada, mas ela conseguiu recuperar a sua filha após alguns anos de batalha entre tribunais por aí afora, conseguiu recuperar a sua filha, mas a outra mãe não conseguiu porque é um processo muito longo e que existem também pessoas muito fortes, né, ligadas a esse negócio, porque não é normal, né, que várias denúncias, vários processos em tribunais, mas até agora não se consegue encontrar uma solução. Se realmente, né, este organismo de ajuda social à infância estivesse aí para ajudar as crianças, existem casos, né, que as crianças não precisariam ser retiradas dos seus pais. Era simplesmente delegar, por exemplo, uma assistente social, né, para trabalhar junto das famílias, né, para fazer o acompanhamento e tentar resolver os problemas que eles haviam constatado. Mas, infelizmente, retiram as crianças, colocam em famílias de acolhimento, mas que, infelizmente, existem crianças que não têm sorte e calham em famílias, né, numa rede de prostituição ou de pedofilia, porque existe também um número muito grande aqui em França sobre esses casos, né? Existem, esse é um assunto que é público, né? Se alguém quiser fazer uma busca concernente a essa situação, aqui vocês poderão ouvir. E já ouvimos relatos, né, de crianças, né, menores de idade, do sexo feminino, né, que calharam, desculpa, com homens
solteiros. E esses homens abusaram dessas crianças. Quer dizer, é uma situação, né, que nós não deveríamos ver de ânimo leve ou de tentar julgar um pai, né, que tá a lutar diante de um sistema muito forte para tentar recuperar o seu filho. Hoje, né, pelo dinheiro que está em jogo, nesse organismo, né, eu tenho a plena certeza que eles não vão querer deixar essa situação assim de mãos beijadas, porque nós sabemos, né, são muito dinheiro em jogo. 11 mil milhões só no ano de 2023 é uma grande quantia monetária. Então, eu não acredito que esse organismo, né, vai querer perder esse dinheiro. Por cada criança, né, anualmente ronda entre os 40 e os 41 mil euros. É muito mais do que alguém que trabalha e tem eh, o salário base francês. Por isso, família, é algo muito sério e ninguém está isento, porque eu acompanhei, né, e não é a primeira vez que eu faço um vídeo a falar sobre essa situação. A primeira vez que eu falei sobre essa situação, eu havia relatado de uma senhora, né, que tinha um bebê pequeno, né, tinha alguns meses, né, e que ela precisava, né, fazer a limpeza de casa. Então, desceu, né, colocou o bebê nas costas e amarrou-lhe o pano e desceu para poder deitar o lixo embaixo, né. Um vizinho viu aquela situação, ligou para a polícia e a polícia veio para tentar retirar essa criança porque a mãe o havia amarrado nas costas. E nós sabemos que em África isso é uma prática comum, né? Quando as mães estão a fazer algum trabalho, colocam as crianças, né, nas costas e as crianças estão confortáveis. Se a criança estava a chorar, aí a criança deixa de chorar e a mãe consegue fazer o trabalho de forma tranquila até terminar. Mas casos como esse, né, ou porque a criança que está muito cansado, ou porque a criança que come muito na escola, ou porque a criança que está sempre a gritar com os outros, né? Isso aqui também pode servir uma situação deles assinalarem, né, a esse organismo e então eles aí, de forma sigilosa, né, criarem um processo para poderem te retirar a criança. E como estes casos, existem vários casos. Falamos também sobre o caso de uma senhora em Portugal que havia sido lhe retirado o filho porque o irmão mais velho bateu o irmão menor dentro de casa sem o consentimento e nem o conhecimento da mãe, né? O irmão menor falou aquilo na escola, e então a escola decidiu fazer um assinalamento, assinalar a situação, e então os meninos lhes foram retirados e a mãe esteve a lutar, mas nós, infelizmente, não conseguimos acompanhar o desfecho desta situação. Então, nós estamos aqui, né, no intuito de trazer essa informação para todos vocês concernente à retirada abusiva de criança, porque existem muitas jovens meninas que caem no mundo da prostituição, porque muitos deles não têm acompanhamento, né? Quer dizer, eles estão entregues, né, nos lares onde são colocados, né, sem acompanhamento nenhum, se vão para a escola ou não vão para a escola, não há formação, não há continuidade. Existem muitas dessas pessoas que depois de atingir a maioridade, o que lhes acontece é eles colocarem na rua e eles devem se virar por si, né? Alguns conseguem, né, se orientar e conseguir subsair, mas existem aqueles outros que não conseguem e encontram-se em situação difícil, em situação de rua. E quando a pessoa está em situação de rua, a situação fica ainda mais difícil para essa pessoa, porque se não houver apoio, né, de imediato, essa pessoa pode acabar por cair num abismo onde essa pessoa nunca mais conseguirá se recuperar e nem sair. Por isso, nós fazemos um apelo, né, à sociedade a se unir, a, a se solidarizar com essas famílias e com todas as crianças que são retiradas de forma abusiva, pois só assim nós conseguiremos vencer esse sistema. Pois nós estamos a também a acompanhar aqui, existe, talvez de forma oculta, né, um plano para destruir as famílias. Então é isso aí, família. Esse é um vídeo muito rápido que nós criamos no dia de hoje para trazer então esse caso à tona para vocês. Sem mais delongas, nos vemos no próximo vídeo. Até já.